Ô, gente, Roberto Rilubiscaro aqui, impactado com o filme Trust, Confiança. Eu não sei muito bem por que chama Trust, isso não fica muito claro. Nesse filme que é estrelado pela Sophie Turner, que ficou mundialmente famosa porque ela interpretou a Sansa, né? Sansa Stark lá no Game of Thrones. A Sansa tá estrelando um filme sonso. Sansa Stark. Eu tô impactado de tão engraçado e tão divertidamente ruim que é isso. Meu Deus, o roteiro ele é convulsionado. Parece que acontece um monte de coisa, mas não acontece nada. As personagens tomam decisões assim, estapafúrdias, tem conveniência atrás de conveniência. Eu vou dar algumas e depois acho que até vou fazer uma sessão de spoilers, porque, nossa, e a direção também não é boa, a direção de atores, porque tem a Kate Siegel. Para quem é muito jovem, nos anos 80 e 90, teve uma sitcom muito famosa, Um Amor de Família no Brasil, Married with Children, o Ed O'Neill, e a esposa bagaceira era a Kate Siegel. Então ela tem um bom timing para comédia. Aí ela até é a personagem cômica, a Loretta, uma dessas que ficam resgatando animais, mas ela tá mal, assim, oh my God, sabe? Era falta de diretor falar, não, faz de novo. Nossa, tinha hora que eu não sabia se era cômico de verdade ou se era intencionalmente cômico ou não. A parte dos spoilers, eu vou falar uma coisa que eu tive que parar o filme, porque não era cômico, eu acho, mas eu ria assim, desesperadamente. Só que antes, pelo menos valeu para isso, né? Eu dei um monte de risada, mas, Maria. Só que antes de continuar falando sobre, olha, é um desastre, assim, em termos de thriller e tal. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço. Vou fazer a parte sem spoiler, mas eu consigo um pouco a história. Então, é uma atriz que era desde criança, aquelas crianças prodígio, vive voltando o filme para essa cena da audição dela quando ela era criança. Para quê? Não se sabe. Também eu não sei um monte de coisa que tem nesse filme. Aí corta para essa menina adulta, que aí ela é a Sophie Turner, né? A Sonsa. Eu não sei o nome da personagem mais, então eu vou falar a Sonsa. Já que ela era Sansa lá, aqui ela vira Sonsa. A Sonsa acabou de vazar um monte de informação de um monte de artista de Hollywood, como se a gente se importasse com essas coisas em 2025. Mas aparentemente nesse filme aí, depois você vai ver que uma das informações que vaza tem a ver com um outro membro da comédia lá, do elenco. E se fosse ver temporalmente no filme, então aquilo que está acontecendo agora já está muito. Ela está muito velha para aquilo virar um escândalo de verdade, mas enfim, tem que ter um motivo, né? Ela vai. As assistentes dela sugerem que ela, Sonsa, vá para um Airbnb, que é uma casa enorme no meio do nada. Tudo bem. Como tem um membro do elenco que está envolvido nesse escândalo também, esse membro do elenco vai contratar um detetive lá, um matador, para ir atrás dela, para eliminar, fazer alguma coisa. Tá escrito na cara, no jeito, sabe assim, sou malvado, né? Como se assim, as pessoas iam dando informação para ele. Só que também, paralelo a isso, olha quanto paralelo que tem, gente. Essa menina, a Sonsa, tá lá na casa, né? É um Airbnb. Quem cuidava do Airbnb era um stalker dela, mas esse fato dele ser stalker não vai servir para nada. Por quê? Porque o tio dele e um amigo do tio dele lá vão dar um boa noite Cinderela, fazer um negócio com ele e vão invadir a casa onde a Sonsa está. Então, olha, vai ser um home invasion, vai ser um filme de stalker, vai ser uma história de vingança. Não, gente, não vai ser uma história de nada. Porque tá tudo misturado. E eu ainda nem falei metade do que tem na trama, né? Essa resenha, nossa, vai durar acho que 1h30. Daí, o filme é mais comprido do que o filme, porque esse filme me deu vontade de falar tanta merda, até palavrão que eu não gosto de falar, falo. Mas assim, daí, essa menina, quando ela percebe, a Sonsa, quando ela percebe... e a Sonsa tem um cachorro.
O George, aí eu não sei também se é o George ou a George. Você fala, como você não sabe? É, porque depois esse cachorro vai fugir. E as personagens, especialmente a Loretta, quando aparecer lá da Kate Seagal, ela vai se referir ao cachorro tanto como him, como ele, ou como ela. É him ou é her? Aí eu falei, o que é esse cachorro? Ele tem gênero fluido? Outro dia eu aprendi a palavra boy-seta. Isso aí então deve ser um dog-seta. Eu falei, como que vão fazer? Mas beleza. Essa menina então, a Sonsa, se refugia no que aparentemente parece ser um quarto do pânico, uma panic room, que fica adjacente ao quarto. Por que eu imagino que deve ser uma panic room? Porque tem uma hora lá que eles vão atirar e a porta é a porta de balas. Isso é típico de um panic room, né? Então você imagina, nossa, se ela está numa panic room, ela tem todo o conforto. Não, adjacente ao quarto do Airbnb, que parece ser então uma panic room, já que a maldita porta ela é impenetrável, né? Contra bala. Parece uma boiler room. Boiler room, como que é? É aquelas salas em filme onde tem a caldeira, cano furado, rato. Parecia que você estava. Ela tinha passado de uma casa chique do Airbnb, adjacente ao quarto, para uma daquelas salas que as pessoas acordam naqueles filmes de torture porn, onde tem goteira e tal. E aí, quando ela começa tentar conversar lá com os caras que estão invadindo, acontece coisa, não sei o quê. Eu sei que parte desse filme é a Sonsa trancada, né, nesse lugar aí. E é claro que a maçaneta de dentro vai, enfim, escapar, né? Vai soltar. E a sala, e ela começa a fazer tanta coisa dentro da sala. Tem uma coisa que acontece dentro da sala que eu não vou contar, só na sessão de spoilers, que é muito engraçado. É uma, assim, apesar da porta ser impenetrável, né? Ela é uma porta normal. E aí tem uma hora que começa a vazar água lá, porque essa menina vai ficar fazendo um monte de coisa tonta dentro da sala, bate nos canos, tudo. E a sala começa, a água começa a subir mesmo. Eu falei, mas essa droga dessa água, como que ela não sai? Então, para ter um sim, ó, ela pode morrer afogada, né? Como se eu tivesse interessado nela, como se eu tivesse me importando com aquela sonsa. E o cachorro foge, porque o cachorro estava machucado. O boy seta, o dog seta, porque é uma hora. Porque George pode ser menino, pode ser menina, mas no filme, né? Os pronomes him, her, cada hora usa um. Era só ver se o cachorro tinha pinto ou não tinha pinto. É tão simples de ver, né? Então não tem o roteiro como errar isso. Mas esse cachorro que tá mancando lá é achado pela personagem da Kate Seagal, que é a Loretta, não sei das quantas, que é uma idiota que vai resgatar esse cachorro, vai levar para o veterinário. Paralelamente a isso, a gente tem a polícia. A polícia vai lá nesse lugar e consegue, porque é claro que os bandidos se desentenderam também. Gente, eu vou, né, antes de entrar nos spoilers, é assim, é um filme que não vai para lugar nenhum. Você fala, nossa, mas é tudo tão difuso, complicado, assim. É porque tem um monte de coisa acontecendo, mas não acontece nada. Por quê? Porque é tudo tão desinteressante e todos esses fios dramáticos, eles não levam para lugar nenhum. É tudo um rolo, né? É claro que no final das contas pode ser que essa menina se salve, você vai ter que ver, né? Ela toma um monte de decisões estúpidas. O que começa como um filme bem legal, eu gostei do começo do filme. Até a produção parece que me foi parecendo mais pobre, mas aí é porque eu estava pilhado e tinha hora que eu dava risada e tinha hora que eu falava, como? Tem uma hora no hospital, gente, tem personagem que está no hospital. Antes de, ainda não estou no spoiler, só para você ver um negocinho. Tá algemado no hospital e pede para tô apertado para fazer xixi. Soltam para fazer, mas não tem uma comadre, a gente vai pro hospital, vai fazer xixi, homem, mulher, tem comadre para fazer. O cara tá algemado na maldita cama. Isso porque não tinha nenhum policial tomando conta ali. Tá. Isso é uma das coisas que acontecem. Depois acontece. Nossa Senhora. Gente, é assim que filme ruim que é esse Trust. Maria.
Agora eu vou passar para a sessão de spoilers, tá? Então é assim, é muito desconjuntado, é muito mal atuado, é muito mal roteirizado, é assim uma desgraceira, a não sei que você queira dar risada, né? Bom, então aí a sessão de spoilers, assim, algumas das... É isso, eu não vou contar se ela escapa, se ela não escapa, isso você vai ter que ver, mas se ela vai sobreviver. Ah, não, vou contar assim. Então, tipo, aqui spoilers mais leves. Depois, quando chegar spoiler mais pesado, eu falo. Então, então, ela, quando ela tá dentro daquela sala que tava inundando, como que inundava aquela merda daquela sala? Se a porta era impenetrável, mas ela era normal. Tinha uma hora que você via água saindo. E se a maçaneta quebrou, não tem buraco, enfim. Ela tá lá quebrando a parede. Ela encontra um martelo dentro da parede. O roteiro ele é cheio desses momentos de extrema conveniência. Isso é ruim no roteiro, isso mostra um roteiro podre. Né? Nessa hora do hospital, então um dos caras que tá lá, porque tem um cara que vai atirar na porta, como a porta ele é impenetrável, eu esqueci o nome de quando o Superman ele é assim, né, inviolável. Tem uma palavra que vão atirar na porta, acho que mais de uma vez, a bala ricocheteia e ela mata, ela acerta quem atirou. E olha que essa parte eu ainda não ri, eu tô rindo agora que eu tô contando, porque eu ri ainda depois. Mas beleza, a porta lá fica invulnerável, né? Então, beleza, essa menina tá lá dentro e acha um martelo dentro. E eu até perdi o que eu tava falando já. Eu sei que ela. Ah, não, do martelo eu já falei, né? O cara vai pro hospital. E quando ele vai pro hospital, é que é essa cena que ele tá com vontade de fazer xixi, e daí então ele pede pra ir ao banheiro, deixam ele ir ao banheiro. Então, aparentemente, ele bateu, matou, sei lá, porque não explica o filme, né? Já corta assim, ele tá vestido de médico e tá fugindo do hospital. Coincidentemente, tá chegando um casal, quando ele tá descendo a escadaria do hospital, tá chegando um casal que a mulher está próxima a ter o parto, então eles saem correndo do carro, deixam a porta aberta, a chave no motor, então o bandido volta simplesmente e entra e vai embora, né? Isso para um roteiro, gente, isso é de uma grosseria desgraçada. E isso acontece nesse filme um monte de vezes. Então é uma droga irredimível, né? Não é questão de, você é muito técnico, não sei o que. Isso é uma porcaria, tecnicamente falando. E artisticamente falando. Aí, hora que tem um suposto, o confronto final, que vai reunir no Airbnb a Sonsa ainda presa lá naquela porta que era invulnerável, que era não sei o que era prova de bala. Mas lembra, o quarto estava lotado de água, então devia estar fazendo pressão na porta. Quem que estava do outro lado da porta, né? O detetive lá, matador, prestes a matar a Kate Seagal, a Loretta. Bem naquela hora, a porta sai toda aquela água e a porta aplastra o cara. Fica a sonsa em cima da porta, em cima do cara. Olha, eu ria tanto daquilo, porque parecia cartoon. Parecia... Eu falei, mas será que esse filme tá querendo ser sátira? Só que se ele for sátira, ele não tá no tom de sátira. Ele tá só no tom de um filme, um thriller ruim que faz rir. Aí então, só que é claro que ele não tá morto, né? Aí eu vou começar um pouco o spoiler, mas pesado no sentido assim, você vai saber se escapa ou não, né? Mas para isso... Aí ele não tá morto ainda. Por que ele não matou a Kate Seagal? Ele só não matou a personagem da Kate Seagal porque era Kate Seagal, não se mata a Kate Seagal, né? Porque ela é National Treasure lá. Porque se ele tinha matado o outro cara, pum, na frente dela, por que ele não matou a Kate Seagal? Só porque a atriz é Kate Seagal. Essa menina sonsa, então, chegou a hora de finalmente ela agir, de ela ser badass. Beleza. Aí é claro que ela toma aquela ação, aquela decisão que é clássica em filme de terror, né? Ou thriller. Ela
sobe, ela vai para a parte de cima da casa, porque daí, de novo, ela se coloca numa situação encurralada, né? Sendo que já tinha ficado estabelecido, se ela consegue fugir para lá, para cima, porque ela corre e sobe a escada, já tinha ficado estabelecido, se o maldito cara entrou na casa, é porque a porta estava aberta. Aliás, essa casa é tão grande, mas quando ela está lá naquela sala, na boiler room, na panic room, não sei, ela consegue escutar quando as pessoas estão digitando, não, quando está digitando a senha do alarme, pip, 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 pip. Eu falo, nossa, esse som vai para aí. E tem coisa que uma hora que ela pega o cachorro lá, dali a 2 minutos o cachorro já tá bom para sair correndo. Ele tava manco, ele ou ela? É o dog sitter. Depois ele já tá bom para sair correndo, numa região que ele não conhece, nada, que não tinha cheiro de nada. Ele vai achar a casa do nada, ele ou ela, George chama o cachorro. E já todo assim, saradinho, e sendo que a história são apenas horas, e esse cachorro estava seriamente machucado na pata, o filme então não tem lógica, não tem continuidade, ele não tem nada. Ele é uma bosta esse filme. Afe Maria. Olha, dá pra rir de tão ruim que é. E eu não vou ver isso nunca mais, mas eu acho que tem, assim, o cachorro é resgatado de dia. Aí tem uma cena que parece lá no veterinário, não sei o que parece que é à noite, mas depois aparece ser de dia de novo, e parece que isso não faz sentido, né? No decorrer do tempo lá dentro do filme. Mas sei lá, isso pode ser que eu esteja falando demais. Mas, nossa senhora, Trust é muito ruim. Tchau.